ética e a partir de agora nós iremos trabalhar nas aulas de éticas os problemas que envolvem o mundo, os problemas globais. Não deixa de ser os problemas ambientais. Nós falaremos também, nós já falamos muito sobre os problemas ambientais, sobre o respeito que nós devemos ter com a nossa casa, que é a nossa natureza, sobre o respeito que a gente deve ter com o ambiente, a preocupação de cada vez mais tornar o ambiente um ambiente saudável para todos, sem poluição, sem agressão à natureza, sem desmatamento, não é? A todo instante a gente vinha refletindo essas questões em ética, mas agora a gente se voltou para um outro lado, para os problemas que as pessoas passam de acordo com as questões sociais, com a vida social. E o problema relatado na aula passada foi as regiões mais atingidas pela fome. Nós estudamos algumas sobre a fome, sobre a pobreza. E tem algumas regiões que essa questão ela se agrava, é muito grave a situação, como a gente vê o caso da África. A África é um lugar onde a pobreza lá é evidente. A gente vê que as pessoas, as crianças, elas morrem. Tem crianças que chegam a morrer porque não tem necessidade de sobrevivência por motivo de situação financeira. E a gente vê que no nosso país nós temos situações parecidas também. Nós temos pobreza no nosso país. Nós vemos a todo instante pessoas catando lixo, nós vemos pessoas pedindo nas portas. Então, é pobreza da mesma forma. A gente sabe que tem pessoas que se alimentam do que sobra, do lixo. Tem pessoas que sobrevivem catando, procurando coisas no lixo para vender e ter alguma coisa para comer. Crianças, né? Crianças. Então, são problemas que fazem a gente refletir, que fazem a gente perceber que se a gente contribuir, se a gente tiver ações que favoreçam essas pessoas, a gente pode sim transformar a vida daquela pessoa. Eu falei para vocês que a fome é um problema global e muito grande, muito sério, que infelizmente, se a gente disser que vai resolver, a gente não consegue. Por quê? Porque isso não vai depender só de nós. Não tem como eu dizer, a professora Maiara, ela vai acabar com o problema da fome. Não, eu não posso, não tem como, não tem como. Se a gente fizesse, doasse cestas básicas todos os meses, por exemplo, para as pessoas, isso não iria resolver o problema da fome, infelizmente, porque esse problema Ô, é muito professora Maiara, grande. o Júnior mandou avisar que ele tá no computador, viu? Ok. E a Porém, Laura falou que se o celular dela descarregar, porque tá 9% de descarregar. Você falou isso. porém, a gente não pode esquecer que a solidariedade é um ato grandioso. A solidariedade, o amor e o respeito ao próximo é uma coisa que a gente tem que ter conosco sempre, sempre. Sempre olhar para o outro, sempre se colocar no lugar do outro. Não é porque eu não posso resolver o problema da fome que eu não vou deixar, que eu vou deixar de ajudar as pessoas. Não, não é porque eu não posso resolver o problema da pobreza que eu vou deixar de ser solidária. Não, nós não devemos pensar assim. Mesmo que a gente não acabe com esse problema, a gente tem que fazer a nossa parte. Mesmo que você só possa doar meio pacotinho de feijão, você já está fazendo a sua parte. Se você não pode doar alimento, se você doa uma roupa que você não veste, se você doa um calçado, um brinquedo, você já está fazendo a sua parte. Então, a gente sabe que se os governantes trabalhassem direito, tudo seria melhor. Mas aí a gente não pode ficar esperando pelos governantes. Nós temos que começar de nós, cada um fazendo a sua parte. E aí o mundo seria bem melhor. Se todo mundo pensasse no outro, não dizer, eita, eu vou ter peninha daquele, eu vou
ter que ficar o tempo todo ajudando. Não, a gente tem que se colocar no lugar do outro, tem que pensar o que é que aquela pessoa passa durante o dia, o que é que aquela pessoa passa à noite, noite de frio, noite nas ruas, sem ter o que comer, sem ter onde dormir. É isso que a gente tem que pensar e refletir e ser mais humano, né? Ter mais atenção com as pessoas, ajudar mais, ser mais solidário. E vocês viram aí na página 98 que nós tivemos exemplos, grandes exemplos. A Irmã Dulce e Gandhi foram dois nomes importantíssimos relacionados à solidariedade. A solidariedade foram pessoas que deixaram praticamente de viver para si, para viver pelos outros, para viver ajudando. Então, essas pessoas, eles entraram naquelas regiões mais pobres que tinham, onde as pessoas viviam doentes, onde as pessoas viviam passando por necessidades, e eles ajudaram, foram lutando, 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 até conseguir uma melhoria de vida para aquelas pessoas. Vocês viram aí nas pesquisas que a Bianca e a Ana Vitória leram, que como era a vida deles. Se vocês pesquisarem mais ainda, vocês vão perceber todo o trabalho que essas pessoas fizeram. E por que a tia Mayara está falando deles? Porque em nós temos que ter um pouquinho da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, que está no livro de vocês, e nós temos que ter um pouquinho de Gandhi, temos que ter um pouquinho dessas pessoas dentro da gente. Temos que ser um pouquinho parecido com eles na solidariedade, no amor ao próximo. Aí na página 99, a gente tem o seguinte: leia o texto informativo abaixo. Número de vítimas da fome cai menos de 800 milhões, cai para menos de 800 milhões. A erradicação é o próximo objetivo. Então, aqui, pelo título da leitura, é uma coisa boa, né? Pelo menos o número de vítimas da fome caiu. Mas aí acabou, diminuiu, saiu de cena a fome, o problema? Não, ainda falta muita coisa. Vamos fazer a leitura. Samila, pode iniciar. Posso. 72 países alcançaram o objetivo de desenvolvimento do milênio de reduzir para metade a percentagem de pessoas que sofrem de desnutrição crônica. 27 de maio de 2015, Roma, o número de pessoas que passam fome no mundo caiu para 795 milhões, 216 milhões a menos que em 1992. Cerca de 1 em cada 9 pessoas, de acordo com a última edição do relatório anual sobre a fome das Nações Unidas, o estado da insegurança alimentar no mundo, 2015. Muito bem. Continuo. Prossegue, Jean. Vamos, Jean. Que página, tia? 99, Jean. Desenvolvimento, a prevalência de desnutrição, que mede a proporção de pessoas que não consomem alimentos suficientes para levar uma vida ativa e saudável. Diminuiu para 12,9% da população, em relação aos 23,3% registrados há um quarto de século atrás. Segundo o SOFRE, publicado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FAO, e o Programa Alimentar Mundial, PAN. Muito bem, prossegue a leitura, o Enzio. Vamos, Enzio. Tá bom, tia. A maioria dos países monitorados pela FAO, 72 de 129, atingiram a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio de reduzir para metade a
incidência Incidência. de desnutrição até 2015, sendo que, como um todo, as regiões se desenvolvem. As regiões em desenvolvimento não alcançam o objetivo Apenas por uma pequena margem. Prossegue a leitura, Gabriel, vamos? Bora. Cadê? Peraí, tem como me perder aqui. Tá cheio. Este quase completo cumprimento das metas sobre a fome dos objetos de desenvolvimento do milênio mostra-nos que podemos, de fato, eliminar o flagelo. É assim que se fala? Sim. Flagelo de fome no decurso das nossas vidas. Devemos ser a geração fome zero. Esse objetivo deverá integrar-se em todas as intervenções públicas e no centro da nova agenda do desenvolvimento sustentável a ser estabelecida este ano, diz o diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva. Para finalizar, pode ser, Tainá? Se queremos verdadeiramente criar um mundo livre da fome e da pobreza, então devemos tornar isso uma prioridade e investir nas zonas rurais dos países em desenvolvimento, onde vivem a maioria das pessoas mais pobres e mais. Pronto. O que é isso? Aqui a gente teve um texto informativo falando da diminuição do número de vítimas da fome. O que é que leva uma pessoa a morrer de fome? A pessoa ela morre de fome não é somente quando ela para de comer totalmente. E, ao mesmo tempo, sim. Mas quando o corpo começa a ficar desnutrido, ou seja, com falta de nutrientes que fazem o corpo exercer suas funções. Com a desnutrição vão aparecendo várias doenças, a imunidade vai ficando baixa e aquela pessoa ela vai ficando cada vez mais fraca. Então, a desnutrição é que leva a pessoa a morrer por causa da fome. A falta de uma alimentação saudável, de uma alimentação rica em proteínas, em vitaminas, faz com que a pessoa fique desnutrida. Então, isso vale a gente pensar também se estamos nos alimentando bem, né, em casa. Será que nós estamos com a alimentação em dia, comendo verduras, frutas, proteína, tudo aquilo que faz bem? Vamos refletir também, né? Porque senão a gente pode ficar desnutrido. Mas aí, nós vamos para a página 100, onde nós temos, agora responda às perguntas abaixo. Letra A. O que significa a sigla FAO? E aí, o que é que significa? Está lá no texto. Organizações das Nações Unidas para a Alimentação Fundação Internacional para o Desenvolvimento Agrícola. Isso mesmo. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Essa é o significado da sigla FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Letra B. Segundo a FAO, quais são as regiões mais atingidas pela fome, de acordo com esta pesquisa que a gente leu? E aí, quais são as regiões mais atingidas?
O continente africano? É, a África. Não, leiam aí o segundo parágrafo. Ó, em regiões em desenvolvimento, a prevalência da desnutrição, que é a proporção de pessoas que não consomem alimentos suficientes, caiu. Então, é esses lugares que eles indicam que tem a prevalência da fome. Então, as zonas rurais dos países em desenvolvimento. Olha, na letra C a resposta é pessoal, vai ser de acordo com o que vocês pensam e entendem. O que o texto sugere como solução para o problema da fome? E aí, o que é que o texto sugere para acabar com esse problema? Preste atenção no último parágrafo. Ó, no último parágrafo está dizendo: se queremos verdadeiramente criar um mundo livre da fome e da pobreza, devemos tornar isso uma prioridade e investir nas zonas rurais dos países em desenvolvimento, onde vivem a maioria das pessoas mais pobres e que mais fome passam no mundo. Então, vocês poderiam usar este segundo parágrafo como resposta. Ou este último parágrafo como resposta da letra C. Tia, se não der, pode fazer o resto no caderno. Sim, mas aí você resume. Tá. Esmaga o tomatinho. Na oitava, a gente tem: observe a charge abaixo. Depois escreva o que você compreendeu sobre ela. Eu tenho um iPhone. E você? Eu tenho um iPhone. E aí, o que é que vocês entenderam? O que o cara tá falando que o cara tem um celular da marca iPhone e o outro tá falando que tá com fome. Isso mesmo. Enquanto um tá lá com telefone de última geração, o outro não tem nada para comer, não é? Está passando fome. Então, vocês vão relacionar a charge e escrever aí. Eu não vou esperar, assim, vocês escreverem por causa do nosso tempo. Então, eu vou explicando e depois vocês ficam respondendo, viu? Nono. Que outras atitudes você pensa que poderiam ajudar a acabar com a fome? Escreva-as nos espaços abaixo. Então, o que poderia ser feito para acabar com a fome? Vamos refletir, vamos pensar. Enquanto vocês vão respondendo essas aí, eu vou fazendo a leitura da questão 10. Ô, tia. Na questão 10, nós temos o seguinte: com a música abaixo, vamos refletir um pouco mais sobre o tema. Eu louvei. Eu quis dizer tudo de bom para nós. Foi que eu quis um mundo bem melhor. Agora só falta para a gente é fazer acontecer um lugar onde a gente viva em paz. Onde a desigualdade tenha fim. Eu louvei e vi as crianças da minha terra não morram de fome. E se você abrir seu coração e ouvir, vai saber que tem que acontecer e se cumprir. A redenção tarda, mas há de vingar. A justiça tenho ainda na esperança. Onde a desigualdade tenha fim. Ô, professora, a Laura disse que vai sair aqui porque o celular dela está As crianças da minha terra não morram de fome. Entendi? certo? Entendi. Então, aqui nós temos a letra de uma música. Vocês leiam com atenção. Leiam mais uma vez. Eu fiz a leitura aqui, mas vocês podem ler de novo. E na 11 está pedindo para que vocês desenhem e pintem no quadro abaixo a representação da letra da música que você leu. Então, vocês podem fazer isso aí na 11ª. Representar com desenho a letra dessa música. Até aí, alguma dúvida? Não, Podemos finalizar? podemos. Antes de finalizar, eu vou fazer a chamada, né? Como sempre. Vamos lá. Deixa eu ver quem está presente na aula. Deixa eu só compartilhar aqui, escrever aqui o nome de cada um.
sou Tarigão, sempre verdadeiro. Sou Tarigão, da pessoa nova pessoa. Tia. Voltaremos. Tchau. Até amanhã. Tchau.